Boa noite, queridos irmãos, desculpem. Tem que dar boa noite, né? Com muita alegria por estarmos aqui, junto de vocês e junto daqueles irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, manifestando a nossa imensa gratidão à diretoria da casa por nos ter dado esta oportunidade de estar juntos, todos juntos aqui, não é? É um privilégio. Então, nós estamos no 38º Simpósio Espírita, como já foi dito, e nós, procurando dar uma sequência a esse simpósio, nós vamos utilizar o tema Morte e Vida à luz da doutrina espírita. Porque se o simpósio quer nos presentear com os desafios que a nossa vida tem à luz da doutrina espírita, como a doutrina espírita pode nos ajudar em relação a esses desafios, e um desses desafios é a nossa morte. Às vezes nós compreendemos muito pouco em relação à nossa morte. O que é que vai acontecer? Onde que eu vou parar? Não é verdade? Então nós escolhemos esse tema para nós conversarmos um pouquinho sobre isso e tirar um pouco do peso em relação à morte. Na realidade, nós não podemos falar em vida sem falar da morte, ou falar em morte sem falar da vida, porque ambas são faces da mesma moeda, não é? Quando se fala de vida, podemos nos projetar para a morte e vice-versa. Depois da morte, a vida. Morrer é diferente de desencarnar, não é a mesma coisa. A morte é a cessação da vida e manifesta-se pela extinção das atividades vitais, que são crescimento, assimilação, reprodução no domínio vegetativo, apetites sensoriais no domínio sensitivo. Tem uma frase de Pablo Picasso muito interessante, né? A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. É bem importante isso, não é? Uma morte de objetivos, uma morte de metas, é uma coisa muito terrível. E a desencarnação é o processo pelo qual o espírito se desprende do corpo, em virtude da cessação da vida orgânica, e conservando o seu perispírito, volta à vida espírita. Quer dizer, quando a gente desencarna, a gente não acaba. Porque tem outra coisa além do corpo físico, né? Vamos recordar um pouquinho que nós temos o corpo físico, o espírito e um outro corpo mais sutil que estabelece uma ligação entre o espírito e o corpo físico. O corpo físico não conversa diretamente com o espírito, e o espírito não conversa diretamente com o corpo físico. Há uma diferença aí de densidade que tem que ser ajudada pelo perispírito, que é um corpo mais fluido e que permanece na nossa vida espiritual. Então, voltando um pouquinho. A separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a um átomo do corpo. Então, nessa gravura, a gente vê o corpo físico na cama, como se já, entre aspas, morto. No entanto, o perispírito, com o espírito junto, já sendo acolhido pela mãezinha daquele que desencarnou, ou pela se é a mãe, né? Ou uma entidade espiritual afim do que a pessoa reencarnou. Isso nos traz um alento muito grande, né? Nós não vamos ficar sozinhos, né? Vamos ver mais para adiante como é que isso funciona. Tá claro isso aqui? Tá. Há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de liberação da alma. O centro vegetativo, ligado ao ventre, com sede nas manifestações fisiológicas, que é o nosso plexo solar, bem na altura do umbigo. O centro emocional, zona dos sentimentos e desejos, sediado no tórax, o chakra cardíaco. E o centro mental, mais importante por sua excelência, situado no cérebro. Então, são 3
3 plexos que vão se desintegrando aos poucos. Desencarnou. E agora? Não é? O que vai acontecer? Aqui a gente vê de novo os que ficaram na Terra chorando pela partida, em luto, né, pela partida do ente que desencarnou. Em compensação, o ente que desencarnou está sendo recebido por entidades espirituais afins, que o recebem até com flores, né? Vamos torcer para que a gente seja assim também. Desencarnou, e agora? Ocorre o que a gente chama de perturbação espírita. É um fenômeno que ocorre no momento de transição da vida corporal para a vida espiritual. E por que perturbação? Imaginem vocês que nós estivéssemos vivendo há muitos séculos no fundo do mar, com toda a densidade, morando dentro de um escafandro. Imaginem que tipo de sensações nós teríamos dentro de um escafandro no fundo do mar. De repente, a gente é conduzido à superfície e tira o escafandro. Não dá uma diferença? Não dá uma perturbação? Né? As coisas que a gente sentia lá no fundo do mar, não vai sentir, não sentia com tanta intensidade como a gente vai sentir na praia, né? Quando a gente for trazido para a superfície. Todos os sentidos ficam mais aguçados. É como se isso estivesse acontecendo quando a gente passa para um plano menos materializado, mais sutil. As nossas próprias energias são mais sutilizadas também, são mais aguçadas. Por isso que se dá o nome de perturbação, porque perturba mesmo, né? A atitude da família quando a gente desencarna. Leon Denis nos diz: no estado de perturbação, a alma tem consciência dos pensamentos que se lhe dirigem. Olha só, quer dizer, quem está dirigindo o pensamento para aquele desencarnado, ele tem consciência do que está recebendo. Os pensamentos de amor e caridade, as vibrações dos corações afetuosos, brilham para ela como raios na névoa que a envolve. Ajudam-na a soltar-se dos últimos laços que a acorrentam à terra, a sair da sombra em que está imersa. Então, tão importante é esse carinho que nós recebemos dos nossos familiares, dos nossos amigos, no momento em que nós estamos no velório, né? O velório, então, é um momento importante em que aquele que desencarnou está ainda percebendo como está o ambiente, as piadas que são contadas, as coisas que são ditas em relação ao desencarnado. Vamos tomar cuidado, né? Porque nós vamos passar por isso também, não é mesmo? Então, vamos conversar mais sobre isso. As horas que se sucedem ao desencarne são importantes ao recém-liberto. Cuidado com a sua atitude. Isso aqui é importante também. Se no momento em que a vida se extingue, se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma não sentiria nada. Nós vamos entender um pouquinho melhor essa história no próximo slide. Vejam bem. No caso de uma morte violenta, há pontos de contato entre o corpo físico e o perispírito. Então, o perispírito ainda está recebendo muitas informações do corpo físico, tá certo? Enquanto que, se a gente desencarna sem estes pontos de contato, provavelmente a nossa alma não vai sentir nenhum tipo de perturbação. É difícil, né? É uma situação extremamente rara para nós, porque nós temos muito amor ao nosso corpo físico, né? Então, nós agradecemos imensamente por ele, mas ele exerce um poder extremamente forte sobre nós. Kardec nos lembra: após a morte, cada um vai para o lugar que lhe interessa, pois cada individualidade vai deslocar-se após o desencarne
para a região espiritual que está em concordância com seu modo de ser e viver. Que bom, né? Que bom que assim seja, né? Já pensou se a gente fosse deslocado por um lugar extremamente diferente daquilo que a gente já está habituado? Ia ser mais difícil nós nos habituarmos. Já vai ser difícil habituar. Se fosse muito diferente, então seria mais difícil ainda. Tá certo? Então, Kardec nos informa que nós vamos nos deslocar para um ambiente que vai ser comum ao que a gente já vivia antes. O que eu vou encontrar no mundo espiritual? Tá bom, eu vou para lá, mas e aí? O que eu vou encontrar lá? Dependendo, né, daquilo que eu fui aqui, eu vou encontrar amigos, vou encontrar familiares, vou estar num ambiente que eu vou ser bem acolhida, né, se Deus quiser, né? Ou então, eu vou ser transportada para um lugar que a minha afinidade solicitou, né? Aqui a gente tem algumas figuras que nos remetem ao umbral, né? Então, vamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente é agora, que a gente projeta para o nosso futuro. Aí a gente se reporta ao nosso lar, quando André Luiz chega ao nosso lar, como ele chegou e depois que ele se harmonizou, depois de alguns anos, né? Ele estava numa situação extremamente penosa no umbral, e após ele conseguir fazer as suas orações, ele foi se harmonizando, e aí sim ele começou a perceber que havia outras regiões onde ele poderia ficar. Tudo depende da nossa sintonia. Existem colônias espirituais também, que podem nos receber. Podemos ir para uma colônia, sim ou não. Aqui, não sei se alguém está com vontade de ir para o nosso lar, porque o nosso lar fica em cima do Rio de Janeiro, né? Não tem. Então, vejam, no Brasil, há colônias espirituais em cima dos vários estados. Se a gente entrar no Google, né? Nosso amigo Google, há descrições dessas colônias espirituais e onde elas se localizam. Depois, num mapa, vai dar para ver melhor que elas não estão exatamente sobre apenas um estado, mas elas se espalham um pouquinho e se interpenetram. E essas colônias nos acolhem dependendo das nossas necessidades. Escolher a nossa companhia espiritual é da nossa exclusiva responsabilidade. Nós somos totalmente responsáveis por aquilo que nós escolhemos, tanto enquanto nós estamos encarnados, quanto após o desencarne. Por quê? Porque nós estabelecemos uma sintonia. Essa palavra vocês vão ouvir muito no Espiritismo. Sintonia. O que é sintonia? É a gente estar no mesmo comprimento de onda de outra pessoa. Então, existem pessoas, como está aqui nesse slide, que nós sintonizamos imediatamente, porque tem gostos, tem uma vida muito semelhante à nossa. Então, a sintonia é imediata. Em compensação, se vocês imaginarem uma pessoa com um tipo de onda diferente da outra, não se estabelece a sintonia. Então, muitas vezes, a gente quase que entra em choque com determinadas pessoas, né? O meu santo não bate com o dele. Não é isso? Então, por quê? Porque a sintonia não é estabelecida. Cada um tem um padrão vibratório diferente que não estabelece essa relação de harmonia entre as pessoas. Aspecto filosófico da morte. Para o Espiritismo, a morte não é começo nem fim. É a passagem do espírito que está na prova da carne para o espírito que está lá em outra dimensão. É a transição, passagem, mudança de plano. Então ninguém acaba, né? Precisamos lembrar isso sempre. Nós não acabamos, ninguém acaba, ninguém simplesmente morre e acabou. Não é assim.
para o Espiritismo, a morte é uma passagem, é uma transição. A morte marca o fim de um período, a existência do ser encarnado, que teve oportunidade de aprender com seus erros e se preparar para o porvir que o espera além túmulo. Então, a nossa passagem aqui pelo planeta, ou por qualquer outro planeta no qual nós possamos estar nos dirigindo, é uma maneira de nós aperfeiçoarmos a nossa entidade espiritual, né? O nosso espírito. Para Herculano Pires, ele elaborou num livro, que não apareceu lá, um verdadeiro manual de vida. Ele ensina a viver com sabedoria para vencermos a morte. Olha que ideia forte, né? Vencer a morte, porque a morte não existe, né? Ele explica didaticamente a morte como um processo de transformação da vida que precisa ser compreendido e não temido. Se bem que ninguém aqui está com pressa, né? A gente não tem medo da morte, mas ninguém está com pressa. Tá bom? Essa figurinha eu gostei muito dela. A morte não é morrer, mas apenas mudar-se. Então, imagine que o aquário do lado de cá esteja com uma matéria mais fluida do que a que está do lado de lá. Então, o peixinho que vai mergulhar numa outra situação, ele vai continuar vivo, mas numa estrutura mais fluida, numa estrutura menos densa, né? Essa frase é de Vitor Hugo. E é verdade, né? A nossa mudança, tanto é que eu disse assim, vamos tentar já organizar a nossa mudança para outra situação. No aspecto religioso, as concepções do aspecto religioso nos mostram que nós podemos optar pelo materialismo, que prega com a morte tudo acaba, o panteísmo, ou seja, a absorção ao todo universal. A gente não vai para lugar nenhum, a gente simplesmente é absorvido pelo todo universal. O dogmatismo, ou seja, a própria religião determina a minha sorte após a morte. Ou a doutrina espírita, que mostra que a individualidade da alma antes e depois da morte. A criatura mantém a sua individualidade, não se perde, como o panteísmo prega. O que a gente vai escolher? O materialismo, ou seja, enterrou, acabou. Panteísmo, ou seja, a gente vai acabar do mesmo jeito, porque vai ser absorvido por umas energias totais, né? O dogmatismo, ou seja, esses dogmas vão determinar, se eu acompanho os dogmas, se eu aceito os dogmas e pratico, eu vou para o céu. Agora, se eu não aceito os dogmas, não pratico os dogmas, eu vou para o inferno. Essa é a maneira que o dogmatismo encara a morte. O espiritismo. Para os seguidores do espiritismo, a morte não existe. O espírito usa o corpo físico como instrumento para se aprimorar. Quando o corpo morre, o espírito se desliga e fica no mundo espiritual estudando e se preparando para a nova encarnação. Com a reencarnação, o espírito adquire experiência e evolui em outro corpo sucessivamente. Assim vai. Então, mais uma vez, a morte não existe, né? O nosso corpo perecendo, mantém o perispírito vivo com o espírito junto. O aspecto científico da vida. O que é a vida? É uma entidade é um ser vivo se exibe todos os seguintes fenômenos pelo menos uma vez durante a sua existência: desenvolvimento, reprodução, crescimento, resposta a estímulos, movimento e evolução.
O desenvolvimento é a passagem por várias etapas sequenciais do nascimento até a morte. A gente colocou aqui a sequência do sapinho, né, que começa com os ovos, depois o girino, e o girino vai mudando de forma. Então, é bem característica desse desenvolvimento, que não deixa de ser o desenvolvimento do feto também, né? O feto começa num ovo e vai se desenvolvendo e trazendo novas estruturas até que a criança nasce. Crescimento, absorção e reorganização cumulativa de matéria oriunda do meio ambiente, com excreção dos excessos e dos produtos indesejados. Então, do meio ambiente, a gente capta os elementos necessários à manutenção do nosso corpo físico, mas nem tudo nos serve. Então, o que não serve é excretado, é jogado fora. Movimento é uma dinâmica celular que acompanhada ou não da locomoção no ambiente. Se nós tivéssemos a oportunidade de mostrar aqui uma célula, seja de um vegetal, seja de um animal, a gente ia ver que existem corpúsculos nessa célula que se movimentam. Se fosse o caso de uma planta, a planta não está se movimentando, mas no interior das suas células há movimento. Reprodução é a capacidade de gerar entidades semelhantes a si própria. Então, nós distinguimos a reprodução sexuada, que exige o encontro de gametas masculinos e femininos, e aí dá origem a um novo ser. Mas existe também a reprodução assexuada. Por exemplo, uma esponja, ela pode formar um broto, esse broto vai se desenvolvendo, desliga-se do organismo principal, vai para o solo e dá origem a uma nova esponja. Então, existe a reprodução assexuada também. Resposta a estímulos é a capacidade de sentir e avaliar as propriedades do ambiente e de agir seletivamente em resposta às possíveis mudanças em tais condições. Muito importante isso, né? Responder aos estímulos, né? Nós não somos uma máquina. Os estímulos que vêm do ambiente e chegam até nós, nós conseguimos sentir e responder a eles. E a evolução, que é uma coisa maravilhosa, a capacidade das sucessivas gerações transformarem-se gradualmente, de se adaptarem ao meio. À medida que as gerações vão se sucedendo, nós podemos encontrar essas diferenças do antes e do depois. Se nós pegarmos, por exemplo, o homem primitivo, aquelas estruturas do homem primitivo não são encontradas da mesma forma no homem atual, né? A própria fisionomia do homem modificou-se muito. A pelagem, né? Aquele homem cheio de pelos, com os cabelos meio desgrenhados, né? Que não dava para cuidar muito. Hoje é diferente, né? Então, a face, a própria feição do ser humano ficou mais bonita, vamos chamar assim, né? O conceito atual de vida. Vida é um fenômeno natural, um processo contínuo de reações químicas metabólicas, ocorrendo em um ambiente evolutivamente estruturado, de forma a tornar propícias a ocorrência e manutenção de tais reações, que fazem-se sempre sob controle direto ou indireto de um grupo de moléculas especiais, os ácidos ribonucleico ou desoxirribonucleico, RNA ou DNA, respectivamente. Então, vejam a que a vida ficou reduzida, a um monte de reações químicas. A própria biologia hoje não estuda mais aquelas coisas iniciais, estuda bioquímica. Como é que essas reações químicas vão manter o organismo vivo? E como é que as adaptações necessárias serão feitas às custas dessas reações químicas, né? Reencarnação. Vamos falar sobre reencarnação agora. Os processos da reencarnação, como os da desencarnação,
são diferentes, não existindo dois absolutamente iguais. As facilidades ou obstáculos são subordinados aos inúmeros fatores, muitas vezes relativos ao estado de consciência do espírito reencarnante. Há geralmente 3 categorias de espíritos que retornam à Terra. Os que procedem de regiões inferiores, ó nós. Os de grande evolução moral, ó nós. E os medianos, nem tão elevados, nem tão maus, ó nós. Né? Então, são 3 categorias de espíritos que reencarnam aqui na Terra. E ali, quando a gente vai reencarnar, essa gravura refere-se ao livro Missionários de Luz, de André Luiz. O que aconteceu? O que ele relatou quando ele resolveu reencarnar? Ele foi parar num pavilhão de desenhos. E desenhos não só do corpo físico inteiro, mas dos vários órgãos. Você olha, o que você está querendo evolutivamente? Você quer os seus órgãos todos perfeitos? Ou você prefere umas coisas não tão perfeitas assim para você poder evoluir? Então, a escolha do corpo também é importante. Tendo o desenho, eu vou escolher o corpo. Qual será o corpo melhor para mim, para eu poder desenvolver certas atitudes que eu preciso desenvolver, né? Vamos dar um exemplinho. Eu sou uma pessoa extremamente gulosa, né? Então, eu adoro doce. Eu vou comer doce até ficar diabética. Então, quando eu escolher meu próximo corpo, eu vou dizer assim, olha, bota esqueci o nome. Um pâncreas, isso, obrigada. Eu vou escolher um pâncreas não tão perfeito assim, de tal modo que eu seja obrigada a ter uma dieta, exercer um controle sobre a minha alimentação, e isso vai me beneficiar, né? É mais ou menos por aí. Do ponto de vista espírita, diz o seguinte: o seio maternal é um vaso anímico de elevado poder magnético, destinado à fundição e refundição das formas sob o sopro criador da bondade divina. Esse vaso atrai a alma sequiosa de renascimento e que lhe é afim, reproduzindo-lhe o corpo denso. Então, vejam que o corpo da mãe que se propõe a ser mãe daquela entidade, existe uma afinidade muito grande e atrai aquela entidade de uma maneira irresistível. Quando chega a ocasião de reencarnar, o espírito sente arrastado por uma força irresistível, por uma misteriosa afinidade para o meio que lhe convém. Na reencarnação, basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. E tudo isso é combinado no plano espiritual. Além do corpo, a gente combina com os pais também. Só, dá para eu reencarnar aí com vocês? Dá. Então, vamos ter algumas reuniões entre nós para nós desejarmos manter isso bem estruturado. Solicitada a natureza das provas pelo reencarnante, ou estabelecidas as expiações, é uma coisa diferente. Eu posso estabelecer as minhas provas, ou então as expiações que eu vou ter que suportar. Os espíritos superiores a tudo estão atentos na execução do projeto de recorporificação. Até mesmo nas encarnações compulsórias, o espírito reencarnante, mesmo não colaborando no processo, tem conhecimento do programa estabelecido, por mais relutante que ele esteja, né? Então, é um processo de caridade para o espírito reencarnante. Dizer-se, olha, já que você não quer, mas você vai ter que, você vai passar por isso, isso, isso. Então, dá uma ideia ao espírito reencarnante do que vai lhe acontecer. O aspecto filosófico da reencarnação. A lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. Quer dizer, nós somos seres imortais.
A reencarnação é condição necessária à sua educação e ao seu progresso. É por seus próprios esforços, suas lutas, seus sofrimentos, que ela se resgata do seu estado de ignorância e se eleva degrau a degrau, primeiro sobre a terra, depois através de moradas inumeráveis do sol, do céu estrelado. Está falhando, vamos tomar água, né? Então, essa é outra informação importante. Nós não precisamos ficar na Terra o tempo todo. Nós queremos, até queremos, né? Mas não é necessário. Veja bem, quando o nosso processo evolutivo ultrapassar o estágio evolutivo que a Terra está, nós podemos migrar para um planeta mais evoluído. Ou, se o nosso processo evolutivo não acompanhar a evolução da Terra, nós poderemos ser convidados a ir para um outro planeta, onde nós possamos perceber melhor o grau evolutivo em que nós estamos. Foi o que aconteceu com os exilados de Capela, né? O planeta havia já evoluído até um certo ponto, e uma pleiade de espíritos não havia acompanhado a evolução de Capela. Então, foram transferidos para a Terra, que estava no estágio primitivo. E aí, acompanhando a evolução da Terra, com conhecimentos que eles trouxeram de Capela, ajudaram a evolução do planeta. A pluralidade das existências pode explicar por si só a diversidade dos caracteres, a variedade de aptidões, a desproporção das qualidades morais, em uma palavra, todas as desigualdades que chamam a nossa atenção, né? Porque nós vamos acompanhando essa evolução planetária e nós também vamos modificando a nossa percepção dessa evolução. Vamos nos engajando em diversas formas de profissão, vamos nos aperfeiçoando nas profissões, até que a gente chega a um momento de extrema evolução. Então aqui, veja, uma diz, meu iPhone está tocando, enquanto que o outro diz, meu iPhone está tocando, né? E aqui nós temos a diversidade das profissões. Passar por elas é importante para o espírito, né? Porque cada profissão traz em seu bojo uma forma de evoluir. Os seres que se distinguem por seu poder intelectual ou suas virtudes têm vivido mais, trabalhado há mais tempo, adquirido uma experiência e aptidões mais extensas. Então, imagine a quantidade de reencarnações que essas criaturas tiveram. Livre escolha. Melhor esclarecido, o espírito penetrado pela majestade das leis superiores compreenderá a beleza da vida que reside nos esforços corajosos e dará à sua obra um impulso mais nobre e elevado. Então, no momento em que nós tivermos que fazer opções, vamos nos esclarecer, vamos nos penetrar pela majestade das leis superiores. Com as leis superiores na nossa consciência, nós seremos capazes de escolher caminhos melhores para nós mesmos. Aspecto religioso da reencarnação. Segundo a doutrina espírita, a pluralidade das existências é prova da misericórdia divina, e é mesmo, né, pessoal? Somente através da reencarnação temos a oportunidade de progredir moralmente, corrigindo nossas imperfeições e aperfeiçoando nossas qualidades. Então, não precisamos ficar eternamente no inferno ou eternamente no céu sem fazer absolutamente nada. Vamos encarnar, reencarnar várias vezes. A reencarnação constitui, pois, uma lei natural. Ninguém escapa. Vamos reencarnar mesmo, né? Queiramos ou não. É um processo superior de aquisição de felicidade a que estão destinadas todas as criaturas por efeito de sua herança divina.
A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Então, vamos assumir esse nosso contrato com Deus. Deus confia a nós determinadas ações que só nós podemos realizar. É exclusiva, né? O que é isso aqui? Não, é isso. E o que disse Jesus a respeito da reencarnação? Numa conversa com os apóstolos, ele perguntou: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Eles disseram: que você é João Batista. Outros disseram que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Ele não podia ser João Batista, porque João Batista foi contemporâneo, né? Mas podia ter sido, na concepção dos apóstolos, podia ter sido Elias ou Jeremias. Então vejam que eles já tinham uma noção de que Jesus teria uma existência anterior, né? Mas ele, naquele famoso encontro com Nicodemos, ele diz, em verdade vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Palavras de Jesus. Não te maravilhes de eu te dizer que vos importa nascer de novo. Palavras de Jesus. No Livro dos Espíritos, Kardec indaga: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, reencarnação é vias de perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Ou seja, expiação ou missão para a perfeição. Prova ou expiação são as vicissitudes da existência corporal. A missão é um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Essa é a diferença entre uma coisa e outra. Há uma correlação estreita entre nossos atos e nossos destinos. Então, nós mesmos fabricamos os nossos destinos. Os nossos atos vão determinar isso, vão determinar o fim da jornada. Nosso caráter é um presságio de nosso destino. Quanto maior a integridade que temos e mantemos, mais fácil e nobre esse destino tem probabilidade de ser. Fácil e nobre. Vamos trabalhar para isso. Encerrando com umas palavras de Emmanuel: todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Reencarnação é caminho, perfeição é a meta. E vamos, nesta nossa encarnação, vamos com Jesus, não tem erro, né? Assumindo a irmandade maior de Jesus, tudo aquilo que ele nos ensinou, as leis que ele veio trazer para nós, não é? Ampliando as leis que Moisés havia promulgado, ele nos dá uma diretriz fabulosa para que nós tenhamos sucesso nesta encarnação e nas demais. Muito obrigada pela atenção de vocês, fiquem com Deus, que Jesus nos auxilie sempre.